recebeu adoração. Vou fazer um pequeno resumo da semana passada, mas eu queria contar uma historinha que você já conhece provavelmente. Talvez você que está assistindo, você que está aqui presente, já conheça, mas diz que alguns cientistas disseram para Deus: Deus, nós conseguimos reproduzir o ser humano, o homem, nós conseguimos, através de estudos, nós vamos dar vida para o homem. Aí Deus falou: então tá, então faça o homem como eu fiz. Diz que aqueles cientistas começaram a pegar o barro, molhar, tudo, começaram a fazer o formato do homem, mas antes de começarem a fazer, Deus falou: espera. Deus disse assim para eles: façam o barro também, façam a terra, façam a água. Por que eu estou contando essa historinha? Como a nossa mente vai imaginar uma criação de Deus do nada? Porque quando a gente fala em criar, tem dois sentidos essa criação. Criar um carro, um modelo de um carro, só que você já vai pegar matérias que já existem. Borracha, metal, vidro, enfim. Tudo que já existe, eles vão criar um modelo de um carro. Então, tem duas palavras em hebraico, um significa criar do que já existe, e uma outra palavra é criar a partir do nada. A reflexão é: você consegue explicar quando Deus diz haja luz? Como você vai explicar isso para uma criança que te perguntar? Como você vai explicar que não tinha nada e criou só com a palavra de Deus? Nós estamos falando aqui sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. São coisas que não são fáceis de explicar, mas a palavra de Deus nos dá informações o suficientes para a gente acreditar que são três e ao mesmo tempo são um. Lá em Colossenses, em Coríntios, diz para nós permanecermos firmes até o fim. Então vamos permanecer firmes até o fim. Aí lá no céu, se você lembrar, você faça essa pergunta, Entre outras que talvez você tenha dúvida, eu tenha dúvida. Então vamos permanecer firme até o fim para a gente perguntar para o nosso Deus. Semana passada nós falamos sobre Jesus, Jesus como sendo Deus. E nós vimos que a palavra de Deus é clara quando diz que Jesus é Deus. Nós vimos lá em Mateus capítulo 2, versículo 11, quando alguns magos vieram visitar Jesus quando ele nasceu. E lá em Mateus 2:11 diz que prostrando-se o adoraram. Então, desde criança, Jesus ele recebeu adoração. Nós vimos em Mateus 14:33 que Jesus, quando ele anda sobre as águas, assim que ele entra no barco, as pessoas que estavam no barco o adoraram. Lá em Mateus 14:33. Mateus 28:9, logo após a ressurreição de Jesus, algumas mulheres o adoraram. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 38, um cego de nascença também o adorou. E foi falado aqui que Jesus, em todas as vezes que ele recebeu adoração, com exceção de quando era bebê, mas os pais também permitiram que Jesus recebesse adoração, porque era uma profecia. Nenhum momento que Jesus recebeu adoração, ele disse: não me adore. Pelo contrário, ele permaneceu ali recebendo a adoração, porque Jesus é Deus. Nós não lemos na semana passada, mas em Apocalipse 19, abram lá em Apocalipse 19, 10. Olha que interessante, quando um anjo diz
alguma coisa sobre receber adoração. Olha, Apocalipse 19, versículo 10. Eu vou ler essa passagem. Apocalipse 19, versículo 10. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, diz assim: Então caí aos seus pés para adorá-lo. Aqui está, versículo 9 diz que é o anjo, né? Versículo 10: Então caí a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. O anjo falando: Não faça isso, sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho. Em algumas versões diz: Sou seu conservo, né? Ou sou servo como você. Então o anjo não recebeu adoração. Jesus recebeu adoração. Só Deus que recebia adoração? Jesus recebeu adoração. Eu falei de Paulo, não é? Eu falei de Pedro, na verdade, quando foi visitar Cornélio. Cornélio foi adorar ele e ele falou: Não, levanta, sou homem como você. Paulo e Barnabé também, uma multidão trouxe sacrifícios, queria adorar eles, e eles disseram: Somos humanos como vocês. Somente Deus que recebe adoração. E Jesus recebeu adoração. Primeira carta de João, se você está com a Bíblia aberta em Apocalipse, volta umas páginas para trás. Carta de João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Eu gostaria que alguém que não acreditasse que Jesus é Deus, me explicasse essas passagens, inclusive essa que eu vou ler. Eu queria entender o que se passa na cabeça das pessoas que não entendem que Jesus é Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, preste atenção, olha só. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, só um resumo aí sobre a semana passada, quando nós falamos que Jesus é Deus. Eu falei que hoje nós falaríamos sobre o Espírito Santo. Como assim? Deus, agora Jesus é Deus e o Espírito Santo. Ele é Deus? Ele é apontado na Bíblia como sendo Deus. Volta mais umas passagens, umas páginas, lá em Hebreus, capítulo 3. Agora nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Estamos aprendendo com Jesus. O Espírito Santo é apontado como Deus? Vamos ver essa passagem. Hebreus 3, versículos 7 e 9, ao 9. Hebreus capítulo 3, versículos 7 ao 9. Agora então estamos falando sobre o Espírito Santo como sendo Deus. Assim como diz o Espírito Santo, olha quem está dizendo, hein? Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Olha o versículo 9. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Eu li até um pouquinho a mais, mas olha só, assim diz o Espírito, né? Onde os seus antepassados me tentaram.
E a revelação de Deus é acreditada também à ação do Espírito Santo. Não é? 1 Pedro, 2 Pedro, vá lá de novo para a carta de Pedro, agora a segunda carta de Pedro. Nós vimos João, né? Agora 2 Pedro, capítulo 1, 21. Segundo Pedro 1, 21, olha aqui o que fala sobre o Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Olha só, hein? Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, a revelação foi creditada à ação do Espírito Santo, né? Movido pelo Espírito Santo. Como eu falei semana passada, nós folheamos bastante a Bíblia, então vamos continuar folheando bastante a Bíblia, tá? Eu vou falar algumas passagens sobre Deus, sobre algumas características de Deus e vamos ver algumas características do Espírito. Ok? Eu vou falar algumas características, vamos dizer assim, mais comuns. Como assim mais comuns? Por exemplo, Estevão, ele foi chamado de homem bom, né? Ele era um homem bom. Deus, ele é bom. Aí nós vamos ler que o Espírito é bom, mesma característica de Deus. Mas alguns podem falar, não, mas o Espírito, ele não é Deus, porque ele é bom, Deus é bom, mas Estevão também é bom. Ok, vamos ver algumas passagens assim, depois vamos ver pelo menos 3. Quero saber se o Estevão vai ser uma dessas 3 características, ou cada um de nós vamos ter essas 3 características. Vamos terminar 15 para as 11. Vamos lá, primeira característica de Deus, ok? Deus. Gênesis 21, vamos lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 21. Gênesis 21, versículo 33. Aqui está falando sobre Deus. Como nós sabemos, tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. São um, mas cada um deles tem as suas funções. Gênesis capítulo 21, versículo 33 diz assim: Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor. Aqui na versão, a nova versão internacional diz, o Deus eterno. Então, característica de Deus, uma delas, ele é eterno. Ok? Guarda essa característica aí. Eu falei de bom, não é? Bom. Salmo 145. Abra sua Bíblia no meio. É para cair em Salmo. Salmo 145, versículo 9. Salmo 145, versículo 9. Salmo de Davi, 145, versículo 9, diz assim: O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Então, Deus, ele é bom. Como eu falei, Estevão, entre tantos outros homens da Bíblia, diz que são bons também. E nós não dizemos assim,
Conheci uma pessoa, o rapaz é tão bom, o senhor é tão bom, não é? O meu pai é tão bom, a gente fala isso, não é? Deus, Ele é bom. Deus, Ele é amor. Eu acho que eu vou mudar minha tática aqui. Eu vou ler um de cada um, acho que vai ser mais fácil para a gente entender. Então tá, Salmo 145, 9, diz que Deus é bom. Ainda em Salmo, agora Salmo 143, 10. Eu vou comparar diretamente, tá? Eu falei então que Deus é bom. Salmo 145. Agora, o Espírito Santo é bom, de acordo com Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Olha só, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Deus é bom, o Espírito Santo é bom. Ainda em Salmos, agora vá para o Salmo, Hebreus, vamos para Hebreus. Hebreus 6, vamos lá para o Novo Testamento. Hebreus 6, 18. Hoje eu acho que vai ser mais leituras do que na semana passada, hein? Hebreus 6, 18. Hebreus 6, 18. Sobre Deus, sobre que Deus é verdade. Olha só, 6:18 do livro de Hebreus. Para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Depois você leu o contexto aí, que essas duas coisas tem a ver com promessa e juramento, lá no início do versículo 13. Deus, então, é verdade. Vamos lá para a primeira carta de João. Preste bem atenção. Características de Deus, características do Espírito. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6. Nós vimos aqui em Hebreus que Deus é verdade. 1 João, capítulo 5, versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Características de Deus, características do Espírito. Aqui, Deus é verdade, em Hebreus. 1 João 5,6, o Espírito é verdade. O Espírito Santo é Deus. Jesus nós vimos que é. E o Espírito Santo? Outra característica. Hebreus 10, 29. Volta para Hebreus aí um pouquinho. Hebreus 10, 29. Uma das características aqui do Espírito Santo. Hebreus 10, 29 diz: quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça?
E a graça, você tem algumas coisas que nós podemos colocar aqui. Uma delas é misericórdia, né? A graça tem a ver com misericórdia. O Espírito Santo, ele é misericordioso. Aí você volta para Efésios, voltam os livros antes, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36. Se alguém tiver algum comentário para fazer, pode fazer que eu falo depois aqui para ficar bem claro, tá bom? A leitura, ela não sai no vídeo, então por isso que eu estou fazendo todas as leituras hoje. Mas se alguém quiser fazer algum comentário, eu reproduzo aqui, tá bom? Devia ter falado isso antes, né? Mas lembrei agora, me perdoe. Lucas 6, 36. Nós vimos que o Espírito da graça, né, tem a ver com misericórdia. Olha aqui, Lucas 6, 36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ok? Então, Deus é verdade, o Espírito é verdade. Deus é bom, o Espírito é bom. Deus é misericordioso, o Espírito é misericordioso. Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Uma passagem também muito conhecida por todos nós. Diz assim, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha o 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Agora vá para frente para trás um pouquinho, lá em Romanos 5:5. Deus é amor. Bom, vamos ver o que diz aqui em Romanos 5:5. Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus concedeu o Espírito e o Espírito derramou amor. Então, Deus é amor, o Espírito Santo é amor. Bom, até aí tudo bem. São características que podemos dizer que a Bíblia diz que algumas pessoas têm, não é? Bom, nós podemos ser bondosos, misericordiosos, humanamente falando. Nós temos amor, assim como Deus tem, como o Espírito tem. Enfim, podemos dizer tudo isso sim, mas a partir de agora, eu vou falar algumas características. Eu quero ver se Paulo, se Pedro, se Barnabé, você que está aqui presente, você que está aí do outro lado, será que nós vamos ter essas características? A primeira que eu li, características, lá em Gênesis 21:33, nós vimos que Deus, Ele é eterno, né? Final, eterno Deus, nós lemos lá. Vamos ver uma característica
do Espírito Santo, lá em Hebreus 9,14. Deus é eterno. Agora, Hebreus 9,14. Se você não tem o hábito de folhear a palavra de Deus, hoje você está tendo um treinamento muito grande, não é? Não dá nem tempo de respirar direito, só procurando passagens, porque são muitas. É uma aula um pouco diferente, geralmente nós falamos bastante, mas essa aula tem bastante passagens para a gente passar. Hebreus 9,14. Será que vai falar que o Espírito Santo é eterno, assim como Deus é eterno? 9,14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno. Olha aqui. Quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, o versículo está afirmando que o Espírito também é eterno, assim como Deus é eterno. Nós não somos eternos. Nós não vamos ter fim. Mas Deus não teve começo. De eternidade a eternidade. Mais uma coisa para a gente imaginar. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar que Deus não teve início? Difícil a nossa mente entender, porque tudo que nós vemos desde pequenininho teve um começo, não é? Os nossos irmãos, nós nascemos da barriga da mamãe, não é? Tudo teve início. Mas Deus não teve início. Nós não vamos ter fim, não é? Quem for fiel até o fim vai estar no seio de Abraão, no conforto do Pai, vai estar nos céus eternamente. Quem não for batizado, consequentemente, quem não crê, consequentemente, não vai ser batizado, não vai ser salvo, vai ter também a eternidade. Mas Deus é eterno, não teve início. É algo para a gente ficar pensando e não vai entender nunca. A nossa mente humana não tem essa capacidade. Anota essa passagem, Isaías 55, versículo 8, para você ler em casa. Isaías 55, versículo 8. Não, vamos ler, vai, vamos ler. Não estava aqui no contexto, não estava aqui no esboço, mas vamos ler, porque é importante a gente ler. Isaías 55, versículo 8. E o 9. Olha que interessante que diz aqui, para a gente dar uma acalmada na nossa curiosidade. Para a gente, calma, né? Deus sabe todas as coisas. No tempo oportuno você vai entender. Como eu sempre falo, né? Quando nós chegarmos no céu, que dúvida vai querer tirar? Né? Nós estamos no céu, estamos ao lado do Pai, né? Não vamos, né? Vamos só agradecer e louvar a Deus. Mas diz assim Isaías 55, 8. Deus dizendo, olha, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Nós não vamos nunca alcançar esse pensamento que Deus está dizendo aqui. São muito mais altos. Nós temos que viver pela fé, acreditar no que a palavra dele está dizendo para nós. Se está afirmando que o Espírito é eterno e Deus é eterno, nós temos que confiar. Uma outra palavra que o ser humano não vai conseguir como se diz? Ser, né? Ele vai ser bondoso, como eu falei, assim como Estevão está dizendo que ele era bondoso, era bom. Mas será que ele vai ser onipotente? Será que Estevão tem todo o poder? Você tem todo o poder? Se você for lá para o meio da Bíblia, vai cair em Salmo de novo, Salmo 139.
Salmo 139, dos versículos 1 ao 6, olha que salmo lindo, né? Muito conhecido por todos nós. Aqui é onisciente, tá? Eu falei onipotente, mas é onisciente. Onisciente, olha só. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Então, Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ora, Deus é bom, o Espírito é bom. Deus é onisciente. Vamos ver na primeira carta aos Coríntios, o que diz lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Deus é eterno, Deus é onisciente. Jesus é Deus. Jesus também é eterno, onisciente. Nós vimos que o Espírito Santo também é eterno. E agora, ele é onisciente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10, diz assim: Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Olha aqui, ó. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Deus é onisciente. O Espírito é onisciente. Consequentemente, Jesus é Deus. Consequentemente, o Espírito é Deus. Evangelho de Marcos agora. Deus tem todo o poder. Deus, ele é onipotente. Marcos 10, versículo 27. Marcos 10, versículo 27. Diz assim, Marcos 10, 27. Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Deus tem o poder para tudo. Interessante que a gente lê essas passagens, fala glória a Deus, aleluia, não é? Mas às vezes vem a dificuldade, o que a gente fala? Ah, não sei não, não vai dar certo isso aí não. Não é possível. Né? Não tem solução. Eu não acho que Deus vai resolver isso. Algumas pessoas às vezes podem chegar a dizer isso, não é? Mas Deus está dizendo que Ele pode todas as coisas. Tudo é possível para Ele. Então Deus, Ele é onipotente. Ele tem todo o poder para resolver todas as coisas. Vá lá para o meio da Bíblia, vai cair em Salmos, mas nós não vamos ler Salmo. Volta um livro antes, Jó. Jó capítulo 33. Jó 33. Onipotência de Deus. Vamos ver aqui sobre o Espírito Santo. Jó 33, versículo 4. Diz assim: O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso
me dá vida. Depois você lê para entender que esse Todo-Poderoso está se referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Então, Deus é eterno, o Espírito é eterno. Deus é onipresente, o Espírito onipresente. Deus é onisciente, o Espírito é onisciente. E agora, onipotente. Deus é onipotente e o Espírito é onipotente. Faltou só uma, rapidamente. Vá para Salmo 139. Não vamos ler tudo, mas Salmo 139, do 1 ao 10. Nós já lemos, mas eu queria ler só o versículo 7 agora. Sobre a onipresença do Espírito Santo. Diz assim: para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Então, o Espírito Santo também, ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Característica do Espírito Santo. Deus é amor. O Espírito é amor. Deus é misericordioso. O Espírito é misericordioso. Tem mais passagens para a gente falar, mas o tempo já deu para a gente ter uma boa noção de que Deus é eterno, o Espírito é eterno. Deus é onipotente, o Espírito onipotente. Deus é onisciente, o Espírito é onisciente. Deus é onipresente, o Espírito é onipresente. Isso nos leva a entender que nós, quando cantamos hinos de adoração a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, nós estamos agindo corretamente como a palavra de Deus ensina. Na primeira aula eu falei, ou na aula passada, tem um cântico que fala: Deus, eu te amo, Deus, eu te adoro. Depois, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro. E a terceira parte diz: Espírito, eu te amo, Espírito, eu te adoro. Então, só para a gente entender que quando nós estamos cantando, nós estamos adorando a Deus, adorando a Jesus, adorando o Espírito Santo, que tem todas as características de Deus, porque também é Deus. Espero que esses textos tenham nos ajudado a ver claramente que o Espírito Santo e Deus são o mesmo. Que Deus abençoe o nosso estudo bíblico, o nosso aprendizado, que possamos cada dia mais crescer no aprendizado da palavra de Deus e saber o que nós estamos fazendo para fazer o melhor para Deus. Vamos orar a Deus. Santo Deus, amado Pai, através de Jesus e com o Teu Santo Espírito habitando em nós, é que nós clamamos a Ti por Tua misericórdia, por Tua bondade, que a Tua verdade esteja em nós, ó Pai, que o Teu amor esteja em todos nós. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que Jesus, Deus e o Espírito são um. Nós estamos aprendendo com Jesus. Nós estamos vendo na palavra que Jesus está nos ensinando todas essas coisas. É o nosso desejo fazer o que é correto perante a Tua presença. Portanto, todas essas pessoas que estão aqui presencialmente, visitantes, as pessoas que estão do outro lado, na internet, pelo aplicativo, pelo YouTube, que todos possamos meditar sempre na palavra do Senhor e buscar a verdade, buscar o que é correto para fazermos o melhor para Deus. Nós temos ferramentas, nós temos a palavra de Deus, como diz lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que é inspirada por Deus e é útil para todos nós, para que nós sejamos servos fiéis e aptos para toda boa obra. Que o Senhor abençoe todos nós. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua igreja.